um pouco acerca do assunto da semelhança do homem. É bem verdade que na matéria de amartiologia, vocês já pegaram todo o pano de fundo acerca da parcialmente antropologia do homem, e vocês pegaram a questão de imagem e semelhança. Ou seja, o título da lição hoje para a gente tá trabalhando é sobre a semelhança de homem, ou seja, Cristo tomando a semelhança de homem para encarnar e vir na Terra. Nós vamos poder observar na aula de hoje que na eternidade, Cristo, o Messias, o Filho, o Logos, o Verbo, na eternidade, aqui no Kairos, não existia a figura do Filho. Não existia a figura do Filho. Aqui no Kairos, não existia a figura do Pai. Ok? Só existia a figura do Espírito. Ok? Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que aponta para o Filho e para o Pai. Mas aqui uma pessoa aqui uma pessoa e aqui uma pessoa. São 3 pessoas da divindade de Deus. Só que no Kairos não existia a figura do Filho. Porque se no Kairos existisse a figura do Filho, daria margem para a gente entender que Deus teve um filho com alguém. Saiu de algum lugar, porque a raiz de filho, ele já transcende para a gente que ele foi gerado. Mas Cristo não foi gerado. Cristo não foi criado. Cristo não foi formado. Ele é Deus. Com esse entendimento, eu pergunto para vocês, Deus existe? Sim. E se eu falar para vocês que não existe? Eu não acredito mais. Eu já acreditei no dia. Vamos trabalhar aqui, eu estou trazendo para vocês um nível mais acadêmico, para vocês começarem a ter mesmo uma visão mais ampla. Existir, eu tenho aqui 2 pedagogas aqui, irmão, que bom, é bênção. Eu tenho 2 pedagogas aqui que podem me ajudar nesse conceito. 2 não, 3. Estou cheio de pedagogas daqui, irmão. Como é que eu faço para chegar no conceito de existir? Existir é o quê? É algo que? Olha aqui. Vamos lá. Esse quadro aqui, antes de eu trazer para cá, existia um quadro do item aqui? Como é que ele passou a existir? Porque eu trouxe, né? Amém? Vocês estão aí? Porque eu trouxe. Então ele só existe porque eu trouxe. Aí eu pergunto, Deus existe? Por quê? Porque ele já era. Então ele não existe. Então qual que é o conceito teológico mais apropriado para a pessoa de Deus? Deus o quê? Ele é eterno também, mas qual é o conceito mais original para Deus? Mais ou menos isso. Deus não existe. Deus é. Vocês estão aí, irmão? Eu não estou anulando a existência de Deus, mas eu elimino o conceito de que ele existiu a partir de um ponto de partida. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Existia os céus e a terra? Não. Como é que passou a existir? Porque Deus trouxe a existência. E Deus existe? Você fala, não, Deus existe. Opa, então se ele existe, é porque antes não tinha, agora passou a existência. E não é o caso de Deus. Vocês estão aí, irmão? Então Deus, ele não existe, Deus é. Na sua natureza, ele é o passado na pessoa do era e ele é o futuro na pessoa do há de vir ou há de ser. Ele era, ele é e ele será. Ele é. Amém, irmãos? Amém. Quando Jesus diz assim, eu sou, ele está colocando a primeira pessoa.
Ou seja, ele não está colocando em xeque a sua existência. Não interessa, eu sou. Moisés falou assim, mas eu falo para o faraó, que é o que, Senhor? Só diz para ele que eu sou. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, ele é. Não nasceu um Deus dali, não passou a existir um Deus dali. Ele é. Vocês estão aí, crente? Amém. Claro que vocês não vão levar isso para a tribuna, irmão. Vou trazer aqui na escola bíblica, Deus não existe. Aí falta energia, tu fica rodado. Não se trata de existência, se trata de um elemento que é. E sempre foi, e sempre será. É difícil nós entendermos uma definição de Deus, mas como é que começou tudo? O nosso entendimento só chega até o é. Vocês estão aí, irmão? Amém. O nosso entendimento só chega até o é. Claro que eu creio que Deus pode também te arrebatar, assim como arrebatou Paulo, e mostrar coisas inefáveis, que não é muito comum o homem, na natureza humana, ter esse discernimento. Deus pode levar qualquer um de vocês hoje mesmo, para poder ter um nível de experiência a mais com Deus, para poder sair da questão natural e entrar no sobrenatural, que é a condição da conversão da pessoa de Jesus para Cristo. Quem esteve aqui na última aula, e eu coloquei até o link da aula para você assistir lá, quem não veio, para não perder o gancho, eu fiz a distinção dos dois níveis de operacionalidade da pessoa de Jesus e a pessoa de Cristo. É a mesma pessoa com duas operacionalidades. O que eu quero dos alunos, o que eu quero de vocês, é que vocês passem da pessoa de Jesus, que é o natural, o humano, ou seja, Jesus é a humanidade de Cristo. Vocês estão aí, irmão? O lado humano de Cristo, o Messias, Mexiá, é Jesus. Por quê? Porque na eternidade, o Logos precisava encarnar. Era o conceito, a legalidade que o inimigo tinha, que o diabo tinha, ó, se quer vencer, eu derrubei o homem, então tem que ser um homem para derrubar aqui e ter legalidade de vencer o pecado. O homem já estava condenado, então agora para poder converter essa legalidade, Deus tem que encarnar. E veio 100% homem. Ele não veio com todo o seu poder, com a sua glória, com as carruagens de fogo, com os anjos ao lado dele, não. Ele veio como homem e venceu como homem, e não pecou como homem. Cristo nunca pecou. Eu já ouvi até pastores afirmar isso. Não, mas até Cristo pecou. Não existe. Pela Bíblia não tem como. Não tem como. Até o judeu mais tradicional não declara que Cristo pecou. Eles podem até declarar que Cristo não é o Messias, mas eles não liberam da boca deles que Cristo pecou. Cristo não pecou. Todos os profetas pecaram, os sacerdotes pecaram, todos os reis pecaram, mas Cristo não pecou. Amém. Cristo não pecou. Ele venceu como homem. Amém? Então Jesus é a humanidade. Amém, crente? Jesus é a humanidade. Jesus é o processo. Então eu vou repetir aqui para vocês. Jesus, ele é o processo. Então peguem isso. Repete comigo. Não tem como chegar a Cristo sem passar por Jesus. Tem como chegar a Cristo, Alex? Não tem. Vocês lembram que Jesus falou assim, ó, quem o povo diz que eu sou? Aí todo mundo, uns diz que é Elias, outro um profeta, outro João Batista. Aí o Pedro recebeu a revelação e falou assim, não, tu és o quê? Tu és o Jesus? Tu és o Cristo. Ele já saiu do nível, o lado humano, falou assim, não, eu já estou em outro nível. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês estão aí? Amém. Então percebe que toda a revelação para a nossa vida nos coloca num nível de intimidade com Deus mais elevado e agora nós vamos começar a viver Cristo, não a mente de Jesus, mas a mente de Cristo, para as coisas sobrenaturais, o processo em que nos vai fazer crescer. Nós só vamos conseguir crescer como cristãos vivendo a mente de Cristo. Não adianta a gente romantizar, tentando permanecer por aqui, ó, não, Jesus. Amém! Jesus veio e subiu. Jesus na cruz morreu.
Morreu ou não morreu? Quem ressuscitou? Cristo. Vocês estão aí, irmão? Então, na cruz, um homem precisava morrer. Já que não dava mais para ser por sangue de cordeiro, de ovelha, de um pombinho, um homem tinha que morrer, não tinha que morrer? Um inocente tinha que morrer. Morreu Jesus. E quem ressuscitou? O Cristo. Amém, crente? Eu estou colocando vocês no gancho para a gente acompanhar a aula da semana passada. Então, observe. Lucas capítulo 4, verso 13. Lucas capítulo 4, verso 13. Olha como é que está o texto aqui, ó. Tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, afastou-se dele até o momento oportuno. Vou repetir aqui, ó. Tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, ou tendo acabado a tentação, afastou-se dele até por um momento. Ou seja, até de Cristo como ser humano, até de Jesus como humano, o diabo se afastou por um tempo, mas ele volta. Vocês estão aí? Então, durante o processo que nós estamos sendo formados por Cristo, o diabo sempre vai ficar tentando. Durante o processo, ele sempre vai tentando. Você vê, pastor, mas eu passei uma semana no retiro e consegui libertação. É por um tempo. Ele vai voltar. Não, mas nós derramamos fogo, pisamos na cabeça do diabo. Ele vai voltar, crente. Pode ficar tranquilo que ele vai voltar. E como é que eu vou conseguir vencer isso? Você não vai vencer. É vigilância e mente de Cristo. Porque o tempo todo é retaliação das trevas. Um crente que viver uma vida no terra, não, eu estou vivendo em paz, dos meus 15 aos meus 50 anos, foi uma paz, sabe, uma paz tão... Não existe isso. Mataram Jesus na cruz, era uma guerra, é batalha. Então, durante o processo em que ele nos coloca para ser formado em Cristo, ou seja, colocar Cristo em nós, Evelyn, colocar Cristo em nós, para nós sermos formados em Cristo, Cristo em nós, o diabo o tempo todo, ele vai ficar batendo. Mas em um tempo, ele vai sair. Ah, vocês estão orando, vocês estão jejuando, vocês estão começando a ler a palavra, estão fazendo escola bíblica, vocês estão fazendo curso de teologia, tá bom, vou dar um tempo. Mas quando vocês abrirem a brecha de novo... Você já viu tampa de esgoto? Quando alguém arreda um pouquinho, irmão, sai tudo quanto é porcaria de lá. Barata, rato, tudo que não presta, fedor. Assim é a nossa vida. Quando você dá brecha, ao invés de sair, vai entrar. E normalmente quando você expulsou, amarrou, jogou para o abismo 1, 2 demônios, quando vier, vem uma legião. Até que na terra, se você der uma mãozada num marginal e na rua, ele vai chamar os amigos dele tudinho para vir quebrar a tua casa. Quanto mais no mundo espiritual. Vem uma legião, os demônios vêm uma legião. Não, vamos voltar lá, que tem uns anjos lá defendendo ele lá. Vamos uma legião? Bora, uma legião. Mil demônios? Bora, 1000 demônios. Vamos botar para rachar que agora ele não vai aguentar. Ele deixou de orar, ela deixou de vigiar, eles deixaram de congregar. Agora que dá para ir, estão só na internet. Agora que vamos chegar chegando. É o reino das trevas. O império das trevas funciona, irmão, e muito bem organizado. É o crime organizado das trevas. Quem é desorganizado somos nós, que briga dentro da igreja um com os outros, que fofoca um com os outros irmãos, aponta o outro. Mas nas trevas, eles não discutem não, eles já sabem qual é a missão deles. É destruir, é separar, é quebrar, é explodir, fazer rebelião dentro da casa. Essa é a missão deles, eles não discutem. Quem discute é nós. Quem briga somos nós. Por quê? Porque nós não entendemos a mente de Cristo para permitir que Cristo seja formado em nós. Aí durante os processos da vida, os nossos desertos da vida, em que a tentação vem, em alguns momentos a gente vence, outros a gente cede, o diabo predomina. Vocês estão aí? Se nós não conseguirmos ter Cristo formado em nós, nós não iremos vencer. Irmão, tem gente aí com 10, 20 anos de ministério caindo e uma queda brusca aqui quando o cômodo se arrebenta, o prédio cai, um monte de gente que está embaixo morre junto com ele.
Por conta de quê? Falta de vigilância. O tempo todo tem que estar em Cristo, tem que estar em Cristo, tem que estar em Cristo. O meu pecado tem que ser um acidente de percurso, não é algo premeditado. É um acidente, faltou vigilância, caramba, não pode ser nada premeditado. Porque quando você premedita alguma coisa que você vai fazer, você já está entregue. Você já virou amiguinho da serpente. Você lembra da Eva? Não foi um acidente de percurso. Por várias vezes a serpente seduziu a Eva. E a Eva, que é a figura das emoções, se deixou ser levada pelos instintos. Come, 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 come. Se deixou ser levada, não vigiou. Adão, que é a figura do lado racional, não atentou para aquilo e caíram. Na verdade, não caíram. Na verdade, só consumaram a queda que já havia acontecido dentro deles. Vocês estão aí? Então, vocês sabem que toda queda não acontece na consumação. A queda acontece dentro do homem, na mente, no coração, nos pensamentos, no intelecto, maquinando o que vai fazer. Amém, crente? Irmão, vocês não têm noção. No mundo espiritual, o que um crente justo faz com as suas orações. Um crente justo. Eu não lembro que no jejum de 21 dias de Daniel, ele chamou um pessoal para orar com ele. Irmão, vamos fazer um jejum? Ele se levantou e foi orar. E foi jejuar. A oração só do Daniel gerou uma pancadaria terrível no mundo espiritual. Só a oração do Daniel. E por conta da oração do Daniel, aquela Babilônia virou de cabeça para baixo. Foi só um cara. Imagina se ele tivesse uma igreja orando com ele. Foi só ele. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que Tiago foi morto quando a igreja parou de orar. Você já pensou? O camarada foi morto porque a igreja deixou de orar. Você não consumou. Você pecou. Vai para o canto, pede perdão para Deus. Entendeu? Você pecou. Só que a pior desgraça é você saber que pecou e consumar o ato. Você lembra de Caim? O pecado jaz à porta. Agora cabe a ti dominar, não a mim. Ou seja, o Caim já estava pecando. Só que Deus falou assim, não executa isso aí não, rapaz. Cabe a ti dominar, não cabe a mim não, porque a gente espera em Deus, né? Senhor, por favor, não deixa, Senhor, eu fazer aquilo. Não, Deus não vai se meter, irmão. Senhor, não deixa eu falar mal do meu vizinho, Senhor. Fecha a minha boca e o teu pensamento. Tem gente que a língua é pequenininha, não fala nada, é tímido. Quem olha assim, oh meu Deus, é tímido, mas aqui dentro, meu irmão, ele mata os outros com o pensamento. E quando abre a boca, mata os outros com o que fala. Vocês estão aí? Então, aqui no meu, pastor, mas aqui na minha cabeça eu já pequei. Você pecou, você reconhece que pecou? Reconheço. Então, confessa a Deus e vai para um canto e pede perdão. Não consuma isso não. Porque tem gente que fala assim, se eu já pequei aqui dentro, então eu vou consumar. Então, eu vou tocar o terror, porque eu já pequei mesmo. Uma coisa é a natureza pecaminosa que nós temos, entender, pecou, eu pequei, e eu estou constrangido e arrependido. E arrependimento não é lágrimas borradas da maquiagem da irmã, não é choro, isso não é arrependimento. Arrependimento é, isso aqui eu não faço mais. Isso aqui me constrange. Isso aqui me envergonha. Se eu roubava, eu estou arrependido e não vou mais roubar. Vocês estão aí, irmão? A metanoia é isso, é mudança de mentalidade. Não vou mais fazer. Eu tenho que lutar para não fazer mais. Escute aqui, ó. Você lembra lá de 1 Tessalonicenses que o homem, ele é corpo, alma e espírito. Espírito humano, tá? Esse espírito aí é teu, não é o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus, ele habita aqui, ó. Você lembra do intelecto, o intelecto já, o atributo do Espírito? Vocês falaram os atributos do Espírito humano. Vocês aprenderam isso aqui na martiologia. Fé, esperança e amor. Ok? Atributos do corpo. É o adição, visão, olfato, tato, paladar. Atributos da alma. Intelecto, vontade e sentimento.
As emoções do indivíduo está aqui, ó. As emoções do indivíduo está aqui. Escute. Satanás, nas últimas décadas, tem trabalhado fortemente com as emoções. De forma médica, eu particularmente, eu trabalhei 8 anos na área da saúde, irmão. Eu era sargento de saúde do Exército. Eu nunca vi um diagnóstico de ficou doido porque leu a Bíblia. Não foi a Bíblia. Foi o extremismo. E acredite, até o diabo lê Bíblia. Então, é fé, é estar em Cristo de verdade. E tem alguns princípios para que eu possa estar em Cristo que revelam o Espírito que está em mim. Dentre esses, a humildade, a mansidão. Você vai para Gálatas capítulo 5, cadê o fruto do Espírito? Se o indivíduo não tem fruto do Espírito e tem um canudo de doutor em teologia, irmão, essa teologia vai matar ele, vai endoidar ele, vai deixar ele soberbo, arrogante, metido, mau caráter. O Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Na época, Paulo era o cara da Torá, matava crente. Ou seja, eu ler a Bíblia tantas vezes, ter curso, fazer isso, falar em línguas, não é uma condição para a santidade. Santidade revela o fruto. Agora, espiritualidade exagerada vai revelar uma pessoa extremista. É um camarada do Estado Islâmico entre nós, capaz de colocar uma bomba na jaqueta e se matar. Por conta de quê? De um credo que ele tem, que inconscientemente não é de Deus. Vocês estão aí, irmão? Então, é trabalhar as emoções, as minhas emoções. Essas emoções aqui, irmão, é uma área tão vasta, que se a gente não ficar atento, você acaba caindo assim de forma muito rápida dentro da igreja. Por exemplo, tem gente que por conta das emoções, ele vive debaixo de elogio. Se não elogiar, ele fica doente. Tem outros que, se alguém der uma palavra para ele que machuque um pouco ele, o ego dele, a água acaba com ele. Você percebe? Tudo nas emoções. Essas emoções aqui vai deixar ele uma semana sem comer, sem vir para a igreja, sem trabalhar, sem banhar, sem se relacionar com a família, vai para dentro do quarto, o corpo começa a reagir. E o espírito está inativado. Vocês estão aí? Então, possivelmente, essas pessoas que estão dentro da igreja, que assim, investem mesmo, 2 horas de joelho de oração. Irmão, oração sem revelação bíblica, você vira extremista. E estudo bíblico sem oração, você vira extremista. Tem que ter um equilíbrio. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu congrego, eu vou para o culto, eu obedeço o princípio. Não é só oração, não adianta. Eu tenho uma irmã ali que ela ora 2 horas de joelho no chão, no milho. Ela lê a Bíblia? Não, ela não gosta de Bíblia, o negócio dela é fogo. Não vai, faz concurso para o bombeiro. Satanás está atacando as emoções. O problema é o estado emocional. O estado emocional em que nós estamos. Tem gente que está adoecendo porque não perdoa. Tem gente que está adoecendo, está morrendo, tem gente que está tendo problemas de infarto agudo do miocárdio porque tem uma mágoa com o pai, com a mãe, e não perdoou. Vai levar para o caixão aquele sentimento restrito, mas não libera. Não vou perdoar, você não sabe o que ele fez comigo. Ele já até foi perdoado por Deus porque reconheceu, mas ele ou ela está sofrendo porque não liberou. O que é isso? Emoções. Você vai no psicanalista, a emoção. Você vai no psicólogo, a emoção. Você vai no psiquiatra, a emoção. Ele vai dar o diagnóstico, é emoção. Não tem problema, é biológico, é emoção. O resultado do problema biológico começa nas emoções. Gente, Cristo foi tão... Gente, é coisa assim, eu fico arrupiado com essa camisa comprida assim.
do amor de Deus por nós. Cristo na cruz, ele olha para o Pai e fala, Pai, o Senhor é uma pessoa, o Senhor tem emoções. Olha o que Cristo falou, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus na cruz morrendo, preocupado com os sentimentos do Pai para conosco. Escute isso, a Bíblia, ela não é instrumento de cura, ela é um instrumento de direção. A Bíblia não cura demônio, não adianta pegar um demônio ali e botar a Bíblia na cabeça dele. Se Deus quiser curar, vai fazer, mas isso não é regra. A Bíblia não é instrumento de cura, não é instrumento de prosperidade. Não adianta abrir o Salmo 91 perto da cabeceira da cama. A Bíblia não é instrumento para isso, a Bíblia é um instrumento de direção. Ela vai te dar direção, vai te dar discernimento, vai te dar alinhamento, vai te dar oportunidade, mas a decisão está conosco. A Bíblia não endoida ninguém, assim também como não deixa ninguém mais sábio. A sabedoria é um espírito que eu tenho que buscar em equilíbrio. Vocês estão aí, irmão? Olha lá, Atos capítulo 9, verso 4. Abre para mim, por favor, aí. E diz assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por quê? Então vamos lá. Paulo está saindo lá de Damasco, sai com um pequeno pelotão lá do Sinédrio, deram para ele um pelotão do Sinédrio. Diz o seguinte, que Paulo caindo por terra. Paulo caiu por terra, e ouvindo uma voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, o Saulo, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus que tu persegue. Jesus já tinha morrido e ressuscitado? Por que ele não se revelou como Cristo, já que ele já tinha ressuscitado? Porque que Jesus se identificou para Paulo, ou Saulo, como Jesus e não como Cristo. Não, não é isso não. Cristo, está aqui Cristo. Cristo. Jesus. Aqui está o Paulo. Vou colocar Saulo, viu? Está aqui Saulo. Jesus falou, ei, por que me persegue? Aí perguntou, quem é? Sou eu, Jesus. Por que ele não falou que ele era o Cristo? Ah! É isso! E Saulo não tinha conhecido Jesus. Para se chegar a Cristo, tem que passar por Jesus. E o que é Jesus? Jesus é o? Não. Processo. Irmão, dá uma salva de palmas para as meninas aí, gente. Muito bom. Vocês estão aí? Então, olha só. Jesus falou assim, ó, por que tu me persegue? Quem és tu? Sou eu, Jesus. Por quê? Porque Paulo não conhecia Cristo. Para conhecer Cristo tem que conhecer Jesus. E Jesus é o processo. Quantos anos Paulo passou para conhecer o Cristo? Ele conheceu de imediato, já saiu. Gálatas 1:18. 1:18. Diz assim, passado 3 anos... Opa, segura aí. Continua, pastor. Passado 3 anos, foi 3 anos e meio, tá? Paulo ficou 3 anos e meio. Agora mais, fechou aí? Não. O processo do Paulo foi longo. Agora abre lá em Gálatas capítulo 2, verso 1. Agora abre o 2:1. 2:1. Depois passado 14 anos... Opa, então mais 14. O conceito do nome dele já não é mais Saulo, já chamou ele de Paulo, porque ele foi para Tarso, tá? Deus não mudou o nome dele, não tem texto para isso ainda, Deus não mudou o nome dele depois que ele caiu de cavalo, não tinha cavalo, nem Deus mudou o nome, é porque ele tinha dupla nacionalidade, então em um lugar ele era Saulo e em outro lugar ele era Paulo, o texto fala muito claro de Paulo e Saulo, e agora chamado Paulo, junto com Barnabé, ele sai para outra missão, ou seja,
Paulo passou um longo tempo no processo com Deus. Vocês estão aí? Quando Paulo caiu, ao ouvir a voz de Jesus, o texto diz que ele ficou cego. Amém? O texto diz que ele ficou cego. Paulo estava enxergando, ao encontrar Jesus, ele fica cego. A cegueira de Paulo não foi só física. Agora, já falei várias vezes isso aqui. Paulo, quando ficou cego, passou a enxergar as coisas do Espírito. Vocês estão aí, irmão? Porque o que Deus queria que Paulo enxergasse não pelos olhos, mas pelos olhos da fé. Paulo tinha educação, Paulo tinha estrutura, Paulo tinha conhecimento, mas não tinha visão. Ele só tinha uma vista. Vocês estão aí, irmão? Então Deus não quer que nós enxergamos pela vista. O que Deus quer que nós enxergamos é com visão. E visão é ampla. E amplitude tem relação com a fé, que é o fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que se esperam. Vocês estão aí? Então, escute isso. Ninguém se converte quando aceita Jesus. Então, Paulo podia bem aqui ter rejeitado no segundo dia, quando curou o olho, vazar. Então, aqui houve uma rendição. Paulo se rendeu. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus. Por que tu me persegue? Houve uma rendição. E durante esse processo, é que de fato houve a conversão de Paulo.